Vem comigo conhecer um templo milenar que foi quase destruído pela Guerra do Vietnã. Isso aqui foi tudo que restou de um império esquecido no meio da selva no Vietnã. Antes do Vietnã que a gente conhece hoje existir, essa região era dominada por um povo de origem austronésia, profundamente ligado ao hinduísmo, à arte, à arquitetura e ao mar. Esse povo fundou o Império Champa, que durou mais de 1000 anos e controlava não só a região central do Vietnã, mas também parte do Laos e do atual Camboja. Eles surgiram nas ilhas de Taiwan há cerca de 4000 anos atrás, e a partir dali começaram uma das maiores expansões marítimas da história da humanidade. Muito antes dos vikings e das grandes navegações europeias, esse povo já cruzava oceanos com embarcações simples. Foram eles que colonizaram as Filipinas, Indonésia, Madagascar, parte da Polinésia e chegaram até aqui, surgindo então o poderoso Império do Champa. A influência do hinduísmo chegou da Índia por meio das rotas da seda e foi incorporada à cultura local. Os reis Champas passaram a se considerar descendentes dos deuses e construíram templos monumentais, dedicados principalmente a Shiva. Ao longo dos séculos, os Champas travaram guerras constantes contra os vietnamitas do norte e os Khmer do sul. A cada derrota, perdiam território, força e autonomia, e por volta do século XV, o que restava do império foi completamente absorvido pelo Vietnã, e assim esse tempo foi sendo esquecido pela história. A selva tomou conta e durante séculos ele permaneceu perdido até ser redescoberto pelos exploradores franceses no século XIX, durante o imperialismo francês no Vietnã. Mas ao invés de protegerem, eles removeram esculturas, quebraram estruturas e levaram artefatos para museus na Europa. E se a história já parecia triste até aqui, se prepare, porque no século XX ela fica ainda pior, quando o Vietnã virou um grande campo de batalha. Durante a guerra, o templo foi bombardeado pelos Estados Unidos, que suspeitavam que as tropas vietnamitas estivessem usando a área como base, e até hoje é possível ver as crateras deixadas pelas bombas entre as ruínas. Depois da guerra, novamente, o templo foi deixado de lado. As ruínas ficaram em risco de colapso, cobertas por mato e esquecidas novamente pelo mundo. A partir dos anos de 1990, com o apoio de países como a Índia, Itália e Japão, começaram os primeiros esforços de restauração. Tijolo por tijolo, com base em técnicas tradicionais, arqueólogos e restauradores tentaram até hoje preservar o que restou do santuário. Em 1999, ele foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, não só pelo valor arquitetônico, mas como símbolo de uma civilização que foi quase apagada. Ainda existem descendentes dos Champas vivendo no sul do Vietnã, na região de Ninh Thuan, em pequenas comunidades, porém a maioria se converteu ao islamismo ao longo dos séculos e ainda há grupos que preservam as práticas hindus. Muitos deles misturam as duas religiões. Esse é o templo de Myson, que sobreviveu ao tempo, à guerra e ao abandono, mas continua em pé. Caminhar por aqui é como pisar em fragmentos de um império que desafiou o esquecimento e a guerra. Um lugar que, mesmo em ruínas, ainda carrega uma força silenciosa, como se estivesse sempre esperando que alguém voltasse para escutar a sua história.